Sejam todos muito bem-vindos ao Valoriza DP. Eu sou a professora Cristiane Cardoso e vou falar com vocês hoje sobre as NRs, normas regulamentadoras na gestão de riscos trabalhistas. Quando a gente faz a gestão de riscos trabalhistas, a gente identifica na empresa algum erro ou algum ato que está sendo cometido que pode gerar um passivo trabalhista. Quando a gente identifica e gerencia esse passivo, a gente consegue reduzi-lo ou até mesmo exterminá-lo. Por isso que quando a gente faz a gestão, é necessário verificar se a empresa está obedecendo, cumprindo, seguindo todas as NRs. No material de vocês, eu trouxe aqui as últimas atualizações das NRs. Foram 37 editadas, mas nós temos 35 em vigor. Mas nesse material eu trago o número das NRs, sobre o que elas falam, a última alteração que elas sofreram e a entrada em vigor, a data de entrada em vigor. É um material bastante interessante para vocês terem como consulta. Como o nosso tempo é muito curtinho para falar de um tema tão extenso como as NRs, eu separei aqui algumas coisas bem legais para falar com vocês. A primeira é se existe hierarquia entre as NRs. Uma NR é mais importante que a outra? Eu tenho como empresa que seguir uma NR em detrimento da outra? Bom, pessoal, o que a gente tem é a portaria, que classifica as NRs e os seus anexos. Ou seja, as NRs elas são classificadas e divididas em categorias. Existem as normas regulamentadoras gerais, as normas regulamentadoras especiais e as normas regulamentadoras setoriais. As NRs que forem classificadas como NR gerais, todas as empresas, independente da atividade, do ramo, do tamanho, enfim, todas as empresas devem observá-las e cumpri-las. Já as NRs especiais, elas são NRs de atividades ou de riscos específicos. Por exemplo, a NR 35, que fala sobre o trabalho em altura, ou a NR 37, que fala sobre o trabalho nas plataformas de petróleo. São atividades super específicas, não é verdade? Já as NRs setoriais, elas são aplicadas para setores específicos. Explicou muito, né, Pro? Mas, por exemplo, a NR 31 é uma NR setorial, porque ela é aplicada somente para as fazendas. A NR 32 é aplicada para os hospitais. Vocês percebem? São setores específicos. Ou a NR 18, que é da construção civil. Então, a portaria 787/787 de 2018, ela traz essa classificação. Como que eu vou saber quando uma portaria é geral, especial ou setorial, Pro? Essas NRs que sofreram novas alterações ou novas atualizações, elas já vêm com um quadradinho embaixo que diz se ela é geral, específica ou setorial e classifica também os seus anexos em tipo 1, 2 ou 3. Ótimo, já entendi que existe NR geral, especial e setorial. Mas quando é que eu vou usar a diferença entre elas, já que não tem hierarquia entre elas, né? O que vai acontecer? Se você tiver uma NR em conflito com outra NR, qual NR você vai aplicar na sua empresa? Muito bem. Então, se você tem uma NR geral, mas para a sua atividade, para a sua empresa, você pode aplicar uma NR especial, ou seja, você tem um conflito entre uma NR geral e uma NR especial, vai prevalecer a NR especial. Ou seja, a empresa vai observar o que estiver escrito na NR especial. Isso se as duas tiverem a mesma matéria. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma NR setorial versus uma NR geral. A NR setorial vai prevalecer sobre a geral. Querem ver um exemplo? A NR5, que fala sobre a CIPA.
Ao mesmo tempo, você tem, dentro da NR22, que fala sobre o trabalho em mineração, a CIPAMIN. A CIPAMIN é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração. Quando você tem, então, uma norma geral, que é a NR5, e uma norma setorial, que é a NR22 da mineração, e elas estiverem em conflito ou falarem sobre a mesma coisa, CIPA, qual você deve aplicar na sua empresa? Se a sua empresa for uma empresa de mineração, uma mineradora, você vai aplicar a CIPA-MIN ao invés da CIPA da NR5, você vai aplicar a CIPA-MIN da NR22. Simples assim. Feitas essas considerações iniciais, eu quero falar com vocês, então, finalmente chegamos no objeto da nossa conversa de hoje. O que eu quero conversar com vocês é sobre um pequeno modelinho de checklist para observar se ela segue ou não as NRs, as normas regulamentadoras. É legal você ter esse checklist no DP, no Departamento Pessoal, para verificar a possibilidade da empresa ter um passivo trabalhista muito grande e para identificar se há ainda tempo hábil para fazer essas correções. Mas, antes de começar a falar os pontos do checklist, ou do checklist, são 10 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Como eu disse, é apenas um resumo, vocês podem partir desse checklist e fazer um checklist de vocês adaptado à empresa que vocês trabalham ou adaptado às empresas que vocês prestam serviços. Mas antes, em todas as folhas do material de vocês, vai aparecer aqui na tela, com um passe de mágica, um QR Code. Como todo evento do Valoriza DP está sendo feito de forma virtual, não posso deixar de deixar aqui para vocês os meus contatos, as minhas redes pessoais. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem entrar em contato, aproximem a câmera do celular de vocês aqui do QR Code e o QR Code vai encaminhar para todas as minhas redes sociais. Será um prazer tê-los comigo nas redes sociais. E não posso deixar de passar aqui também para vocês que estão assistindo o Valoriza DP, um curso que eu estou lançando sobre as NRs na gestão dos riscos trabalhistas. Em algum momento desse vídeo eu vou liberar para vocês um código que vai dar um desconto muito bacana e só para vocês que estão assistindo o Valoriza DP. Muito bem, então agora vamos para o nosso checklist. Muito bem. Primeira coisa que vocês devem observar na empresa de vocês ou nas empresas que vocês prestam serviços. A empresa contrata uma empresa externa para fazer a gestão dos riscos ambientais, dos riscos ocupacionais? Ou ela tem um departamento interno que cuida desse setor, ou ela tem um setor dentro da empresa que faz essa verificação. Então, a primeira pergunta que se faz, independente de quem fez essa verificação ou não, né? Claro, a primeira pergunta é se fizer, né? E aí a gente vai para o nosso primeiro item do nosso checklist. Foi feito o levantamento dos riscos ocupacionais da empresa? Ou seja, a empresa tem documentado quais são exatamente os riscos que a atividade que ela desenvolve oferece para os seus empregados e para os demais trabalhadores. Ela tem mapeado todos esses riscos, isso é muito importante, porque mapeados os riscos, identificados os riscos daquela atividade, vocês que são do departamento pessoal, vocês que são da contabilidade e você também que está aí, que é do jurídico da empresa, que está também nos acompanhando, vai poder saber quais são as NRs que a empresa vai observar, vai saber quais são os procedimentos que a empresa deve tomar para amenizar todos esses riscos e até mesmo exterminá-los se for possível. Bom, o primeiro item então que vocês vão identificar é a empresa sabe quais são os riscos ocupacionais que existem nessa atividade que ela desenvolve. A empresa tem isso documentado, importantíssimo. E aí, detalhe, aonde que a gente vai encontrar os riscos ocupacionais? Num documento chamado PPRA,
que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que está previsto na NR9. Muito bem. Se vocês voltarem no material, vocês vão ver que a NR9 foi uma das NRs que sofreu atualização ou alteração recentemente. Então, a partir de março de 2021, março do ano que vem, o PPRA ele vai deixar de existir. Sim, a empresa então não vai precisar mais fazer o PPRA, Pro? Não, nada disso. A empresa tem que fazer o PPRA, tem que fazer, tem que colocar em prática, não é fazer um PPRA de gaveta, fiz, beleza, coloquei aqui na gaveta e não cumprir, não, tem que observar tudo que está no PPRA, tudo que estiver no PPRA, até março de 2021. Depois, o PPRA vai ser substituído por um documento chamado PGR-GRO. O GRO vai ser o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Através do GRO, a empresa vai gerenciar os riscos ocupacionais. O PGR e o GRO eles estão previstos na NR1, que foi a NR que também sofreu alterações recentemente. Então, de novo, a partir de março de 2021, essas alterações vão começar a valer. O PPRA vai ser substituído pelo PGR-GRO. O gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, ele vai constituir o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí, o que importa para vocês que são do departamento pessoal, que são do jurídico da empresa, ou até mesmo da contabilidade, é que nesse documento que vai substituir o PPRA, estarão, além dos riscos existentes na empresa, as medidas de prevenção e controle que deverão ser adotadas pela empresa para amenizar ou até mesmo eliminar os riscos ocupacionais. E aí entra o uso de EPI, quais são os tipos de EPI, de repente a jornada ou a exposição daquele trabalhador a aquele tipo de risco existente na empresa, a duração daquele período de trabalho que ele pode ficar exposto, tudo isso vai estar descrito no PGR, GRO, assim como está hoje no PPRA. A diferença, Pro? A diferença é que vai sair da NR9, PPRA, e vai passar para a NR1, mas de uma forma muito mais simples. Uma dessas diferenças, e aqui eu vou falar de uma forma bem rapidinha, só para vocês terem em mente, é que o PPRA, hoje ele deve ser reavaliado anualmente. Aí detalhe, né? Todo mundo fala que o PPRA tem validade de 1 ano. Mentira! Mentira! Mentira, mentira, mentira. O PPRA não tem validade de 1 ano, ou seja, passou um ano, ele deixa de existir. Não! Lenda urbana, gente, tô falando sério. O PPRA, anualmente, ele deve ser reavaliado. Se nada aconteceu na empresa, não precisa fazer um novo PPRA. Ou se alguma coisa aconteceu na empresa, no final desse 1 ano vai ser reavaliado. Se novos riscos forem avaliados, forem identificados, vai ser acrescido no PPRA do ano anterior essas informações. Então, não perde a validade depois de 1 ano, ele tem que ser reavaliado anualmente. A diferença é que o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, previsto na NR1, ele vai precisar ser reavaliado a cada 2 anos. Então, temos aí algumas diferenças que são boas para a empresa. E aí, tem algumas diferenças para o tipo de empresa. Por exemplo, o MEI está dispensado de fazer o PGR. Olha que legal! É importante a gente falar sobre isso. Para o MEI, para o EPP ou para a microempresa que tiver classificada no grau de risco 1 e 2, e aonde eu acho essa classificação, Pro? Vocês acham na NR4, que fala sobre o SESMIT. E aí, através dessa classificação, se o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte forem classificadas como de grau de risco 1 e 2, e elas declararem que elas não têm risco físico, químico, biológico, elas não vão precisar elaborar o PPRA. E se as mesmas MEI, microempresa e empresas de pequeno porte classificadas com o grau de risco 1 e 2, se elas declararem que além de não terem os agentes, os riscos
físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, elas estarão dispensadas de elaborar o PCMSO. E aí, como é que essas empresas, elas comprovam isso? Elas contratam um profissional de saúde e segurança do trabalho que vai fazer essa avaliação do risco, né, ou dos riscos, vai identificar que não existe nenhum risco físico, químico, biológico ou ergonômico, e através dessa avaliação que vai ser feita, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte terão essa dispensa. Legal, né? Muito bacana. Bom, qual que é o fundamento legal? É a Portaria 915 de 2019, que trata justamente, na parte que trata justamente da NR1. Olha só que interessante, o porquê que a gente precisa conhecer as NRs, as normas regulamentadoras, para ajudar na gestão dos riscos trabalhistas, perceberam? Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Então, o primeiro item do nosso checklist é: a empresa, então, identificou e documentou os riscos ambientais? Muito bem. Aí a gente vai para o segundo item. A empresa comunica esses riscos ambientais ou ocupacionais para os trabalhadores, para os seus empregados, para todos os trabalhadores que exercem algum tipo de atividade dentro dessa empresa? Por que é importante isso? Porque é um direito do empregado saber quais são os riscos existentes no seu ambiente de trabalho. Existe uma coisa chamada ordem de serviço. Ela tem outros nomes também, mas na sua maioria ela é chamada de ordem de serviço. Na ordem de serviço, o empregado sabe exatamente quais são os riscos e o tipo de atividade que ele tem que fazer justamente para evitar os riscos. E aí a gente já começa, nesse segundo item do checklist, a verificar se a empresa, por exemplo, promove, né, ou contrata empresas que façam treinamentos dos seus empregados. É extremamente importante que a empresa tenha um empregado capacitado, e capacitado não é só ter aquela formação para exercer aquela atividade, é estar capacitado também com treinamento para exercer aquela atividade. Imagina um empregado que trabalha em altura, ele precisa ser treinado. Imagina um empregado que trabalha num ambiente de confinamento. Meu Deus, eu já passava mal. Mas enfim, na altura também. Mas enfim, então esses empregados, dependendo da atividade que eles exerçam, eles têm que ser treinados, E aí, quando entra um empregado novo na empresa, a empresa faz um treinamento, a empresa fornece para esses empregados todas as instruções que ele precisa saber para justamente evitar o risco de ter, por exemplo, um acidente de trabalho. A empresa informa o seu empregado que é necessário que ele use os EPIs. Por quê? Porque ele pode perder a audição. Tudo isso é muito importante. E o mais importante de tudo isso, não basta ser, tem que parecer ser. Ou seja, não basta dar os treinamentos, tem que registrar os treinamentos. Porque se tiver uma fiscalização na empresa, o fiscal do trabalho vai pedir evidências objetivas. E o que é uma evidência objetiva? É um treinamento documentado, por exemplo. É um papel onde o empregado faz o treinamento, faz uma prova e ele assina que ele fez a prova ou ele assina que ele fez aquele treinamento. É um dia de prevenção de acidentes em que o empregado participa de treinamentos de prevenção de acidentes e além da foto com todo mundo lá, aquela faixa bonita do dia de prevenção de acidentes, também tem a assinatura dele, tem a digital dele, são provas, ou seja, evidências objetivas de que a empresa está ministrando aqueles treinamentos. E aí a gente falou, o empregado vai trabalhar em altura, vai trabalhar em espaço confinado, vai mexer com atividades insalubres, vai mexer com eletricidade. A empresa fornece esse tipo de treinamento? Se tiver na empresa uma atividade que sobre ela tem uma NR específica, como eletricidade, altura, espaço confinado, enfim, manipulação de produtos inflamáveis,
todas essas atividades, porque existe NR específica, nessas NRs é exigido um treinamento específico. Eu não posso dar o mesmo treinamento uma pessoa que trabalha com eletricidade para a pessoa que vai trabalhar com inflamável. Eu não posso dar o treinamento de inflamável para quem vai trabalhar em altura. Então, são treinamentos específicos que estão previstos em cada uma das NRs de acordo com as atividades específicas que serão desenvolvidas na empresa. A empresa fornece esse tipo de treinamento de NR específica? A empresa cumpre com todos os requisitos que cada NR traz como obrigatórios para os treinamentos daquela atividade? Isso é importante. Ah, mas eu estou no DP, eu não estou no departamento de segurança do trabalho, eu não estou no departamento de saúde do trabalho. Perfeito. Só que você, como departamento pessoal, tem que observar a validade desses treinamentos. Tem que observar se a empresa contratada para ministrar o treinamento, se ela tem instrutores capacitados para isso. Olha que BO! Se o instrutor não for capacitado para ministrar aquele treinamento é tido como inexistente, como nulo, como inválido, como se nunca tivesse acontecido. E aí o seu empregado está como se nunca tivesse feito qualquer treinamento, justamente porque alguém que contratou aquela empresa não observou que o instrutor ou a empresa não tinha uma capacidade, não tinha capacitação para ministrar um treinamento sobre aquela atividade específica. Então é importantíssima essa questão dos treinamentos. Viram que a gente tem aí 2 perguntas sobre isso. E aí a gente vai para o nosso 4º item do checklist. Se o empregado trocar de função, o encarregado comunicou o departamento pessoal. E aqui a gente não tem só um problema de gestão de risco trabalhista, a gente tem uma questão de e-social também, que todas as alterações de função devem ser informadas no e-social. E aí vocês vão ter que mapear a seguinte situação. Quando o empregado troca de função, o departamento responsável por aquele empregado comunicou o departamento pessoal? Comunicou também o departamento de saúde? Comunicou também o departamento de segurança do trabalho? Essa função vai mudar, vai expor o empregado a um novo tipo de risco ocupacional? Se mudar o risco ocupacional para o empregado, aí sim tem que fazer um novo exame, aquele famoso exame de mudança de função. Por quê? Só realmente se mudar os fatores de riscos ocupacionais que esse empregado vai estar exposto. Agora, se ele saiu de uma função e foi para outra, e na verdade ele só trocou, mas se manteve no setor, por exemplo, administrativo, os riscos ocupacionais vão ser os mesmos. Aí não vai precisar fazer exame de troca de função. Mas, por isso que eu falei desse abençoado do encarregado, vocês vão ter que mapear se essas trocas de função, se elas são comunicadas entre os departamentos. E aí o departamento-chave, né, que precisa receber essa informação, é o departamento pessoal. Olha só, o departamento pessoal ele necessita saber de tudo que acontece na empresa, porque vocês são especiais, porque tudo acontece e precisa passar por vocês, né? Quem vai avaliar se vai precisar ou não fazer um exame de mudança de função? Claro, vai ser o departamento de segurança do trabalho, de saúde do trabalho. Mas se não tiver isso na empresa, quem vai acabar verificando vai ser vocês. Vocês vão olhar lá no PPRA e no PCMSO. Ah, teve aqui a mudança de função do empregado, está expondo ele a novos riscos ocupacionais. Então, precisamos fazer aqui o exame de mudança de função. E aí tem um pulo do gato, né? E se foi criada uma função, o abençoado do encarregado criou uma função nova da empresa, e esse empregado que mudou de função foi para uma função que não existia, é uma função que precisa ser avaliada para saber quais são os riscos ocupacionais, aí vai precisar mudar inclusive o PPRA e o PCMSO. Identificando esse tipo de alteração, novos riscos ocupacionais, tem que mudar, não só fazer o exame de mudança de função no empregado, o exame médico, de mudança de função do empregado, como também vai ter que acrescentar informações no PPRA e no PCMSO. E aí,
só para fechar aqui esse quarto item, já que a gente falou de exames médicos, de mudança de função, precisa mapear também na empresa quem é que faz esse controle dos exames médicos. Quem é que sabe se o exame médico periódico está para vencer? Quem é que sabe se vai precisar fazer esse exame de troca de função? Quem é que controla esses exames médicos, tanto os admissionais como os demissionais? É bom que vocês tenham isso também mapeado dentro da empresa, principalmente os periódicos, para não perder a validade deles, não é verdade? Para não perder o time de fazê-los novamente. A gente vai então, chegamos aqui na metade do checklist. O item 5 de 10. A empresa tem empregadas gestantes ou aprendizes menores de 18 anos e trabalhando em atividades insalubres ou perigosas? O menor aprendiz, o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar em atividades nem insalubres e nem perigosas. É o que diz o artigo 405, inciso 1 da CLT. E a gestante teve aí uma recente reforma, na própria reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trazia no artigo 394-A a necessidade da gestante entregar para a empresa atestados médicos para que ela fosse afastada das atividades insalubres. O que o STF decidiu na ADI tirou a necessidade da gestante levar à empresa um atestado médico que falasse que ela necessitava ser afastada dessas atividades. Se você tem uma gestante que trabalha numa atividade insalubre, ela tem que ser afastada dessa atividade, ser remanejada numa outra área dentro da empresa, que ela fique longe desse agente insalubre. E detalhe, segundo o artigo 394 da CLT, ela não pode sofrer descontos no salário, inclusive do adicional de insalubridade. Então, a gestante ela vai ser afastada do agente insalubre, mas ela não vai perder o adicional de insalubridade que ela tinha direito quando ela trabalhava exposta a esse agente insalubre. Entenderam? Então, afastem a gestante que trabalha numa atividade insalubre, mas não pode tirar dela o adicional de insalubridade, é o que diz o artigo 394 da CLT. Seguindo aqui, então, a gente vai para o nosso item 6 do nosso checklist. E aí vocês vão ter que identificar se a empresa faz entregas frequentes e em quantidades necessárias de EPIs, equipamentos de proteção individual. E aí é a mesma coisa. Não basta ser, tem que parecer ser, né? Ou seja, não basta entregar, tem que fazer o registro, né? Tem que fazer o registro da entrega, tem que colher a assinatura ou a digital do empregado quando ele receber esses EPIs. E aí, de novo, não basta ser, nem parecer ser, não basta entregar, nem entregar em quantidades necessárias, não basta registrar, tem que fazer o quê? Você que está em casa me assistindo já sabe, você que está aí do outro lado já sabe muito bem. Tem que fiscalizar o uso, muito bem. E o melhor, se os EPIs que são comprados pela empresa, se tem CA, certificado de aprovação. Isso é muito sério, muito. No curso de NRs para gestão de risco trabalhista, eu explico direitinho como você identifica se o CA daquele equipamento de proteção que está sendo comprado ou utilizado pela empresa, se é um certificado de aprovação válido, se é um certificado de aprovação que precisa ser renovado. Tudo isso eu explico com mais detalhes no curso. Aliás, eu estou devendo para vocês o código de desconto, né? Muito bem, segura a emoção. Continuando, não basta a empresa entregar, não basta a empresa fiscalizar o uso, não basta a empresa colher a assinatura, né? Fazer o registro da entrega desses EPIs, não basta a empresa verificar se os certificados de aprovação são válidos. A empresa precisa o quê? Vamos lá para o primeiro item do nosso checklist. O primeiro e o segundo item, não, na verdade, o nosso segundo e terceiro item do checklist. A empresa dá treinamento. Porque, gente, venhamos e convenhamos, tem uns EPIs que precisa de manual para você começar a usar. Porque não dá. Tem umas coisas assim da NASA,
né? Aquelas roupas esquisitas, aqueles cintos que passam por aqui, prende aqui. Precisa de um treinamento para poder usar determinados tipos de EPIs. Então a empresa, ela dá o treinamento para esses empregados. Então também precisa ser mapeada essa questão. E aí, a causa principal de reclamação do DP para o jurídico, que é o abençoado do empregado não está usando o EPI corretamente. Sabe aquele EPI concha? Aquele que é assim? O empregado faz como? Tem alguns, claro, né? Que a gente está brincando, só para ficar mais fácil o aprendizado. Mas o empregado que usa aquele EPI concha, ele faz assim, né? Aqui assim, para quê? Para ouvir melhor o empregado, porque se alguém chamar ele, ele não escuta. Mas não é para escutar, não é para escutar, né? É para ele ficar protegido. Aquele EPI é concha justamente porque tem algum motivo especial para proteger a saúde dele, né? Então, se a empresa, o encarregado, vê um abençoado deste usando o EPI de forma errada, o que ele tem que fazer? Punir. Infelizmente, dá uma advertência, coloca a advertência por escrito, registra essa punição, mas pune. Por quê? Porque isso lá na frente pode causar um sério problema de saúde para o empregado. Isso lá na frente pode causar uma justa causa para o empregado. Isso lá na frente pode causar um processo trabalhista para a empresa, não é? Por desacusia. O empregado, com razão, perdeu a audição no ambiente de trabalho. Como é que a empresa vai justificar, vai demonstrar que ele não usava corretamente o EPI? Como é que a empresa vai demonstrar que a perda auditiva de um ouvido só foi porque ele usava de forma incorreta o EPI? Como? Mostrando, juntando no processo, todas as advertências que ele recebeu de forma escrita. Fizemos aqui o nosso sexto item do checklist. Aqui no nosso item 7, a gente vai falar da CIPA, que é a NR5, como eu já falei para vocês. E aí, Cris, como é que a gente sabe se a empresa que a gente trabalha, se precisa ter CIPA ou não? Tudo bem. O CNAE vai identificar o grupo que essa empresa faz parte. Identificando o grupo que a empresa faz parte, e também fazendo um link, né, com a quantidade de empregados que ela tem, vai aparecer lá na NR5 a quantidade de empregados que ela vai precisar ter como cipeiro. Vamos supor que apareça lá o número 3. A empresa só vai precisar ter 3 cipeiros? Não. Aquele número tem que ser multiplicado por 2, porque vai mostrar a quantidade de cipeiros para a parte que vão representar os empregados, e aí a empresa vai ter que ter o mesmo número de cipeiros que vai representá-la também. Como é uma comissão paritária, ou seja, ela é formada pelo mesmo número que representa os dois lados, se aparecer lá, fazendo a junção do grupo que a empresa está, com a quantidade de empregados que ela tem, e der um número, este número tem que ser multiplicado por 2, porque este número que vai aparecer lá na NR5 é a quantidade de empregados que vai representar os empregados, né, dos cipeiros que vai representar os empregados. E a empresa tem que ter mais o mesmo número de empregados indicados por ela para representar a empresa. Os cipeiros fizeram o treinamento da CIPA, e aí detalhe, né? A empresa que tiver apenas um empregado, este empregado ele vai ser considerado o designado da CIPA. Pois é, gente, se a empresa tem apenas um empregado, ele vai ser o designado da CIPA. E aí ele também vai ter que ter um treinamento de CIPA. Olha que BO, né? Olha que babado. De onde eu tirei essa coisa maluca, né? Da onde se tirou isso, Cristiane, pelo amor de Deus? Olha só, gente. Vão lá na NR5, o item 5.6.4. É sério. Mas eu fiz lá o enquadramento, né, do CNAE, da empresa, né, o grupo que ela tá, junto com a quantidade de empregados, e deu que não tinha nenhum número lá, né, deu um quadro branco, quadro vazio, então significa que eu não tenho que ter cipeiro. Não, gente. Se no quadro 1 da NR5 ter nenhum cipeiro, não aparece nenhum número lá, ela vai ter que designar um empregado
que será responsável pelo cumprimento dos objetivos da CIPA. Pois é. Então, se a empresa tiver apenas um empregado, este felizardo vai ser considerado designado da CIPA. Mas voltando aqui para o nosso item 7 do checklist, né, nosso checklist, a empresa tem CIPA, tem a obrigatoriedade de ter CIPA, né? Quantos cipeiros representam os empregados, quantos cipeiros representam a empresa, quantos são os que têm estabilidade? Na verdade, todas essas questões vocês têm que ter mapeado. E aqui é super importante, por quê? Porque vai depender da estabilidade. O processo eleitoral também traz estabilidade para o cipeiro, desde o momento do registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. E aí, para finalizar esse item 7, se a empresa precisar mandar embora por justa causa um cipeiro que tem estabilidade, ou seja, um cipeiro representante dos empregados, como que ela faz esse processo de apuração da falta grave? Ela tem um procedimento interno para verificar essa falta grave ou ela simplesmente manda embora? O nosso item 8 do checklist é puxando aí o gancho dessa modalidade que estamos vivendo, nosso novo normal, do home office, ou em regime de teletrabalho. O regime de teletrabalho, ele está previsto na CLT, nos artigos 75A a 75E. O teletrabalho ele precisa ser pactuado com o empregado, por escrito, precisa ter um instrumento formal, precisa ser anotado na carteira de trabalho, tudo isso precisa ser elaborado. Então, a primeira coisa para verificar é essa questão. Então, por isso que é importante aqui verificar se a empresa tem empregados em regime de teletrabalho e, principalmente, se ela tem um documento instruindo sobre como se prevenir, né, como o empregado se previne de uma doença do trabalho, e se tem esse termo de responsabilidade no final desse documento assinado pelo empregado, dizendo que ele se compromete a seguir essas instruções. Isso é fundamental. Isso é muito bom para que a empresa tenha e vai com certeza ajudá-la a se resguardar aí de um eventual processo trabalhista, certo? É uma forma de fazer a gestão do risco trabalhista através indiretamente da NR. Mas a NR 17, ela se aplica nesse caso? E aqui detalhe, foi uma pegadinha só, né? Porque a NR 17, a ergonomia, ela se aplica para os empregados de telemarketing. Ela não se aplica para os empregados em regime de teletrabalho, não é só porque é tele que vai aplicar a NR 17, então é só uma pegadinha, quis aqui trazer para vocês, só para que vocês tivessem a noção de que é importante ter este termo de responsabilidade. Aqui no nosso item 9, ufa, estamos quase chegando no final do nosso checklist, a NR 24, ela traz uma questão bastante interessante sobre o uso dos banheiros. Entre uma série de questões que a NR 24 traz, ela fala que para empresas que tenham como atividade o comércio ou tenham funções administrativas, por exemplo, elas podem ter um banheiro para cada 10 empregados e esse banheiro pode ser unissex, desde que seja garantidas as condições de privacidade, né? A NR fala sobre questões de ter um banheiro para cada sexo, enfim, mas, e aí a gente tem que pensar wild, né? Pensar fora da caixa. Por que não aproveitar este banheiro unissex e se a empresa for maior, tiver mais empregados, colocar vários banheiros, mais vários banheiros unissex? Isso vai ajudar na política de combate à discriminação de gênero. Hoje em dia as empresas estão contratando homens trans, mulheres trans, e isso é muito bacana, mas restringir o uso do banheiro pelo sexo pode causar conflitos. Mas avaliem essa questão. Por quê? Porque hoje em dia tem que ter uma política de combate à discriminação, tanto racial, como religiosa, como de gênero. É importante que a empresa tenha esse tipo de política para evitar justamente aí uma ação trabalhista pleiteando um dano moral. Isso porque era só para falar do banheiro, NR24. Olha como é importante a gente conhecer as NRs e aplicar para a gestão de risco trabalhista, né? Falando nisso, antes da gente ir aqui para o nosso 10º item, fico feliz que você tenha chegado até aqui.
Então, colocando a câmera no QR Code vai levar você para o link do curso de NR para gestão de riscos trabalhistas. As aulas estão sendo colocadas no sistema, né? Já tem várias aulas lá postadas. Se vocês, então, tiverem interesse, só para quem assistiu o Valoriza DP, o cupom de desconto é Valoriza DP 2020. Valoriza DP 2020. Continuando o item 10, aqui para a gente terminar o nosso checklist. A NR número 12, que trata das máquinas e dos equipamentos utilizados na empresa. Essa NR tem mais de 150 páginas. E aí, vamos para a pergunta de item 10. A empresa adota medida de proteção para o trabalho nas máquinas e nos seus equipamentos? Essas medidas de proteção são adequadas para resguardar a integridade física do empregado? A empresa adota sistemas de segurança nas zonas de perigo das máquinas? A empresa adaptou as suas máquinas de acordo com a NR12? Essa acho que é a pergunta mais difícil, né? E qual o procedimento aí que de repente é adotado pela empresa se o empregado tira essas medidas de proteção? Às vezes o empregado tira a medida de proteção porque fica mais fácil de manipular a matéria, né? Manipular o material junto com a máquina, enfim. Mas se alguém vê o empregado fazer isso, qual é a medida que a empresa adota? Né? É chamada a atenção, é dada uma advertência, o que acontece? Então, tem punições, tem regras para isso, tem procedimentos para isso? Tudo isso é muito importante porque, de novo, se tem algum problema com essas máquinas, se o empregado retira a proteção da máquina e ele se machuca, mas a máquina ela não está adaptada de acordo com a NR12, dificilmente consegue colocar a culpa exclusiva no empregado num processo trabalhista. Então, de novo, é um problema aí de gestão de risco trabalhista, é um passivo muito grande, né? Não vai dar para jogar essa culpa para o empregado. Bom, gente, fiz aqui um pequeno checklist. Usem esses itens para adaptar o checklist à realidade das empresas que vocês trabalham, às empresas que vocês prestam serviços. Vocês são um departamento pessoal, vocês são responsáveis por muitas informações, tanto por conta do e-social, como por conta agora, eu trouxe um presente para vocês, né? As NRs também, uma parte acaba ficando para gerenciamento de vocês também. Então, previnam, ajudem a empresa a fazer esse gerenciamento dos riscos trabalhistas, isso é muito importante, através de todas as 35 NRs que nós temos em vigor. Mas é importante que, de acordo com a atividade das empresas aí que vocês trabalhem, que vocês tenham essas NRs em vista, que vocês tenham esses alertas, né? Esse olhar justamente para ajudar no gerenciamento dos riscos. Identificando esses riscos, vocês conseguem fazer um provisionamento desse passivo. Vocês conseguem, de repente, trabalhar com atividades e ações que podem minimizar ou até mesmo eliminar esses riscos. Isso é muito importante. Difícil a gente encontrar um departamento pessoal que tenha esse olhar para as NRs também. Então, espero ter contribuído. Deixo aí um abraço muito grande, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham aí um excelente Valoriza DP. Espero vocês nas redes sociais. Fiquem bem, com saúde e até a próxima, gente. Até o próximo Valoriza DP. Tchau, tchau!